Boa noite a todos os amigos e irmãos. Que satisfação estar aqui com vocês hoje, falando pela primeira vez com vocês, embora já acompanhamos as transmissões do Centro Espírita Amigos do Bem já há algum tempo. Por isso que é muito importante que aqueles que estão assistindo que possam curtir a página do Facebook do Centro Espírita Amigos do Bem, compartilhar, para que nossos estudos, as palavras que são trabalhadas, atinjam outros corações que também são muito importantes para ouvir. Ao final dessa parábola que nós vamos fazer, talvez alguém queira colocar um copo com água para as vibrações que vamos fazer, então já se preparem, já coloquem aí, para que a gente possa, no momento em que fizer a oração, já estarmos todos aí a postos, né? Eu sou Humberto, eu sou trabalhador da Casa Espírita, da Casa Fraternidade Chico Xavier, também sou aqui do grupo musical Família com Jesus. Essa que está do meu lado é a Bel, que vai trabalhar conosco essa parábola de hoje, para que nós possamos desenvolver esse estudo. Muito boa noite a todos que estão ligados nessa grande corrente que o Alexandre, a Ana e todos os trabalhadores do Centro Espírita Amigos do Bem conseguiram construir com tanta dedicação. Para quem não nos conhece, né, Humberto já falou, mas nós somos do grupo musical Família com Jesus de São Carlos. E nós temos o nosso CD, né, que ele está mostrando agora, né, e que tem melodias maravilhosas, músicas com letras muito edificantes. É um CD com 6 faixas, né, e cuja renda da venda será totalmente destinada à construção da nova sede da Casa de Fraternidade Chico Xavier, em Araraquara, onde nós somos trabalhadores, e que, com certeza, essa nova sede, muito maior do que a atual, vai possibilitar atender mais crianças e suas famílias também. Portanto, quem tiver interesse em comprar esse CD e ajudar com um tijolinho para essa construção, é só acessar a página da Família com Jesus, no Facebook ou no Instagram, e fazer o seu pedido. O custo do CD é de R$20, mais a despesa do correio. Então, já que estamos apresentados, podemos iniciar o nosso estudo. Sejam bem-vindos todos aqueles que chegaram. E esse estudo sempre é realizado todas as segundas, quintas e sextas-feiras, a partir das 19h30, ao vivo, aqui da página do Facebook do Centro Espírita Amigos do Bem, da cidade de Pederneiras. A Bel vai fazer uma oração para que a gente possa iniciar esse estudo e, assim, desenvolver aquilo que nós estamos buscando para atuar dentro daquilo que a parábola que nós vamos desenvolver, que é a parábola do rico insensato, vai nos trazer de informações, e que é muito importante que nós prestemos atenção, que consigamos enxergar aquilo que está sendo transmitido, a comunicação que está sendo feita, então que nós possamos receber todas as informações para que nós entendamos exatamente aquilo que a parábola do rico insensato nos traz. Então, sentados confortavelmente, vamos fechar os nossos olhos e elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecendo em primeiro lugar a Jesus pela nossa vida e por essa oportunidade de hoje estarmos aqui reunidos, mesmo que seja à distância, mas unidos em pensamento e em vibração, para o estudo que vamos fazer essa noite. Que esse estudo possa nos auxiliar no nosso entendimento e no nosso progresso e entendimento espiritual. Pedimos, Senhor Jesus, sua permissão para darmos início ao estudo dessa noite.
Que assim Que seja. assim seja. Bom, nós aqui de São Carlos vamos colocar então, como eu disse, o estudo da parábola do rico insensato. Essa parábola do rico insensato está lá em Lucas, capítulo 12, versículos de 13 a 21. E também se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, que se intitula Não se pode servir a Deus e a Mamon. A parábola do rico insensato está no item 3 do capítulo 16, intitulado Preservar-se da Avareza. Então, acho que aqui é apropriado falarmos sobre a palavra mamon, porque muita gente pode conhecer. É uma palavra que foi traduzida do hebraico e significa literalmente dinheiro. Mas, como ser, mamon representa a ganância ou avareza. O item 3 diz o seguinte: então, no meio da turba, um homem lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Jesus lhe disse: ó homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? E acrescentou: tende o cuidado de preservar-vos de toda a avareza, porquanto, seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que ele possua. E disse-lhes a seguir esta parábola: havia um rico homem cujas terras tinham produzido extraordinariamente e que se entretinha a pensar consigo mesmo assim: que hei de fazer, pois, já que não tenho lugar onde possa encerrar tudo o que vou colher? Aqui está, disse, o que farei. Demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma, tens reserva muitos bens para longos anos. Come, bebe, goza. Mas Deus, ao mesmo tempo, diz ao homem: que insensato és! Esta noite mesmo tomar-te-ão a alma. Para que servirá o que acumula? É o que acontece àquele que acumula tesouros a si próprio e que não é rico diante de Deus. Lucas, capítulo 12, versículos de 13 a 21. Muito bem. A parábola que foi colocada por Jesus, ela fala sobre o erro de se colocar a preocupação com os bens materiais, com as coisas, acima de qualquer outra coisa. E na parábola do rico insensato, Jesus fala sobre um homem muito rico, que a sua propriedade acabou produzindo muito, com muita abundância. Orgulhoso, este homem, como é que eu vou fazer isso, já que meu celeiro não tem tanto espaço? Como é que eu vou guardar tantos frutos? Né? Então, ele resolveu derrubar o celeiro e outros maiores, os quais seriam capazes de portar todos os seus bens. O homem rico até pensava em dizer à sua própria alma que ela poderia descansar tranquilamente e desfrutar do melhor da terra, pois ele havia guardado muitos bens que durariam muitos anos. Interessante, né? O homem da parábola substituiu os celeiros por outros celeiros maiores. Ele foi na contramão, porque ao invés de substituir o seu apego às coisas materiais, ele aumentou o seu apego. E o nosso grande esforço, né, no estágio evolutivo em que estamos, é o contrário. É o de substituir velhas crenças por novos conhecimentos, de substituir pensamentos negativos por pensamentos positivos, substituir maus hábitos. Também tem o seguinte: o homem da parábola, ele queria armazenar os frutos, né? É verdade. Mas o ensino dessa parábola também é para porque de nada adianta acumular conhecimento e não compartilhá-lo. Movimentado. Puxa, veja quanto é importante isso que a Isabel disse, né? O saber é importante distribuir, movimentar. Da mesma forma que as sementes, os grãos que aquele rico insensato
colheu, na verdade. Então, diante de tamanha insensatez do homem rico, Deus lhe disse: que insensato és! Esta noite mesmo tomar-te-ão a alma. Para que servirá o que acumular? Então Jesus terminou a parábola com a seguinte conclusão: o que acontece àqueles que acumulam tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. Veja quão importante é o entendimento de tudo isso, né? Claro, nós precisamos contextualizar essa parábola, já que quando a gente ouve essa parábola, talvez na nossa mentalidade atual, pode pensar assim: poxa, a pessoa tem grande colheita, tem que cuidar daquilo. Isso seria um comportamento absolutamente natural nos dias de hoje. Mas a gente tem que lembrar que a época que isso foi narrado era uma sociedade rural, 2000 anos atrás, palestina, não é? E você ter uma atitude de derrubar o celeiro seria um negócio arriscado, não era normal, não é isso? Porque você tem uma grande colheita e resolver derrubar o seu celeiro para construir outros era muito arriscado, né? Logicamente que todos nós temos que entender que a colheita foi muito grande e ele precisava de um pouco mais de espaço. Mas nós temos que essa colheita não poderia ser armazenada durante muito tempo. Ela deveria ser consumida. Se você armazena tudo aquilo que colheu, tem grande chance de que aqueles grãos apodreçam. Aquele rico com aquela atitude, acredito eu, que deva ter chocado muitas pessoas que ouviram a parábola naquele momento. Ele mostrava, ao invés de colheita no mercado, comercializar, vender, ele resolve aumentar o celeiro, que é exatamente o contrário de tudo aquilo que Jesus dizia. Nós, então, temos aí um problema. Nós conseguimos enxergar um problema. Porque, ao invés de colocar aquilo que recebeu em movimento, como a Isabel mesmo disse aqui, que é importante essa questão do movimento, ele retém. E Jesus, sabiamente, coloca essa parábola como sendo característica do insensato, que acredita que a felicidade vai estar relacionada àquilo que ele tiver armazenado no próprio celeiro. E veja bem, naquela época não existiam conservantes nem silos. Ele tinha que vender rapidamente, com certeza, porque senão tudo ia se deteriorar e se perder totalmente. Mas ele poderia, além de vender e comercializar, ele poderia doar, né? Fazer caridade, ajudar as pessoas que não tiveram a sorte que ele teve. Mas ele escolheu. Aqui nós temos também, podemos analisar essa parábola dentro do contexto do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala não servir a Deus e a Mamon. O ser humano da Terra, ele tem muita dificuldade de se sentir um espírito mal. De modo geral, nós nos sentimos um ser humano, um corpo. E por isso nós direcionamos todos os esforços para a satisfação do corpo. E tem um trecho dessa parábola que mostra muito bem como nós nos equivocamos na busca dos reais valores que vão alimentar a nossa alma. Veja que aqui se fala de um indivíduo que teve uma imensa colheita e ele logo só pensa nele, em guardar tudo aquilo para toda a eternidade. E aí o que é que ele diz para ele mesmo? Ele diz assim: minha alma tens de reserva muitos para longos anos. Mas o que ele quis dizer, de verdade, foi: meu corpo, tens aqui de reserva muitas coisas para o resto da vida. A vida é transitória. Realmente, essa questão da vida ser transitória, né? Jesus contou a parábola quando um homem lhe pediu que lhe ordenasse a seu irmão que repartisse com ele uma herança. Esse homem estava entre a multidão, que é a palavra de Jesus, né? Mas, curiosamente,
ele havia acabado de ensinar, né? Jesus tinha acabado de ensinar para todos aqueles que estavam a respeito da importância de confiar no Pai Celestial, que satisfaz as necessidades dos seus filhos. É claro, né, uma parte aí. Nós devemos tratar de preservar a nossa vida. Mas Jesus nos ensina que o corpo físico é perecível, mas o espírito é imortal. E é verdade, nós temos que pensar nisso, que o nosso espírito é imortal. Mas parece que aquele homem que definitivamente não tinha entendido o que Jesus havia ensinado naquele momento. Ele estava mais preocupado com o fato de que seu irmão estava levando vantagem com relação à partilha da herança. E podemos dizer então que naquela época a lei dizia, ela determinava que 2/3 da herança ficava com o filho mais velho. E o outro terço fosse dividido entre os demais. A ideia que nós temos aí é que esse reclamão provavelmente era um irmão mais novo e estava se sentindo prejudicado com isso. Mas provavelmente também ele pediu que Jesus interferisse naquele litígio familiar por considerar que Jesus fosse um rabino e os rabinos mediavam situações desse tipo. Mas Jesus, ele se recusou a ser juiz dessa causa. E isso está em Lucas, no capítulo 2, versículo 14, onde diz assim: respondeu Jesus, homem, reinou o juiz. Na verdade, Jesus não podia se preocupar com essa questão da herança, porque ele tinha sido enviado por seu pai para resolver algo muito mais elevado, né? Era uma coisa muito mais importante de buscar e salvar aqueles que precisavam. Logo em seguida, Jesus introduz uma séria advertência sobre cobiça. Olha só exatamente onde eu estou querendo chegar. Essa parábola do rico insensato faz parte dessa advertência que Jesus colocou. Essa advertência não foi dirigida apenas àquele homem que levou a mão e pediu para que Jesus interferisse naquele litígio familiar. Ele disse para todos aqueles que estavam ouvindo. E falando em herança, quem que já não ouviu falar de famílias que brigam ferozmente pelo motivo de achar direito do que o outro, né? Entrando inclusive em brigas seríssimas e que causam às vezes até morte. Nós sabemos que muitas vezes briga por algo que não tem nem valor, né? Então não é como que acontece, ou as coisas que acontecem. Mas é importante que a gente entenda o significado dessa parábola do rico insensato. Porque, na verdade, essa parábola fala sobre a tolice em se preocupar demasiadamente com as coisas do mundo, com os bens do mundo, com as conquistas do mundo. Visto que a própria vida ela é muito mais importante que tudo isso. E olha, se nós olharmos o que está acontecendo nesse momento no mundo, nós vamos ver que existem pessoas que estão muito mais preocupadas com a economia do mundo e a sua riqueza do que com a sua própria vida e com a vida dos seus irmãos, não é verdade? É verdade. Outra coisa, quantos donos de comércio aumentam o valor dos seus produtos apenas para ganhar mais em benefício próprio, em cima das dificuldades dos outros? Esses são só 2 exemplos do que nós podemos citar. E nós, brasileiros, conhecemos uma lei popular que é levar vantagem em tudo, que é a lei de Gerson, né? Que é uma coisa absurda, mas muitas vezes nós atuamos dessa forma. E é importante que a gente pense nisso, né? Bom, mas o homem da parábola, ele se achou muito seguro. Por quê? Porque ele conseguiu juntar tantas coisas, tantos bens, esqueceu que a vida era muito mais importante do que tudo aquilo. Ele fez provisões para a sua vida terrena e pensou que os seus bens, de alguma forma, iam garantir o bem-estar da sua alma. Mas a sua alma, perante o juízo de Deus, não tinha absolutamente nada. Na verdade, o significado da parábola do rico insensato
entender facilmente quando, diante das palavras de Jesus, que precede imediatamente o início da parábola, quando ele diz: porque a vida de um homem não consiste na abundância de suas possessões. Então, demonstra aí que esse rico insensato cometeu um erro, não é? Ele cometeu um erro muito importante. Primeiro é o seguinte, ele demonstrava avareza. Totalmente contrário àquilo que nós estamos dizendo aqui. Mas também ele demonstrava egoísmo. Em nenhum momento ele pensou em repartir a abundância dos seus bens com aqueles que estavam no filho. Ele preferia derrubar o seu celeiro para construir outros maiores que compartilhasse, que conseguisse colocar todas aquelas coisas que ele conseguiu na colheita, mas não pensou em compartilhar a sua sobra com as que precisavam. Ele queria tudo para si. O egoísmo, né, que é tudo para si. Lembre-se que a parábola do rico insensato, como nós falamos anteriormente, faz parte da advertência de Jesus sobre a cobiça. A palavra grega empregada no texto, a cobiça, ela significa literalmente sede de ter sempre mais. Mas todo esse comportamento e soberbo se harmonizava com a falta de gratidão a Deus. Porque em nenhum momento nós vimos ou lemos que esse homem agradecia a Deus todos os dias ao acordar, agradecer a vida, a saúde. Ele não via isso. No momento, aquele homem rico, que ele não conseguiu em nenhum momento agradecer a Deus por tamanha abundância que estava recebendo. Ele se esqueceu que até mesmo cada fio de cabelo da cabeça de um homem está sob o controle de Deus. E isso está no capítulo 12 de Lucas, no versículo 7, que está escrito assim, ó. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais que muitos pardais. Significa o quê? Que nem os passarinhos, que eram vendidos por um valor irrisório, estão esquecidos de Deus, pois são parte da criação. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Essa frase é muito séria. Tudo que é parte de nós está contado, anotado, registrado. Todos os nossos pensamentos, palavras e ações estão contados, estão arquivados em nosso subconsciente. Nada é perdido, nada passa despercebido. É a soma de tudo isso que forma o que nós somos, diferencia de todos os demais. Então, se você olhar o que está sendo falado agora pela Isabel, não adianta você querer enganar os outros, porque você vai conseguir enganar aos outros, mas a Deus, jamais. Né? Você não vai conseguir enganar a Deus. Esse homem da parábola, ele se engrandeceu, né? Ele ficou orgulhoso e, em sua insensatez, pensou ter sido o único responsável em poder ter juntado tudo aquilo. Muito ruim isso, né? O rico insensato também caiu num erro de pensar que era senhor de si. Ele juntou os seus bens com que viveria muitos anos. Ele pensou que tinha controle dos seus dias, como tinha controle dos grãos que estava armazenado lá no seu celeiro. Isso é uma coisa absurda, né? Ele pensou ser completamente independente de Deus. E esse foi um erro muito grande desse homem. Mas Deus, aquele Deus que ele pensou não precisar depender, estava requerendo a sua alma naquele momento. Curiosamente, isso aconteceu não aconteceu depois de muitos anos, aconteceu naquele momento. E todos aqueles grãos, tudo aquilo que estava armazenado, ficou armazenado, porque a sua alma foi levada. Então, tudo que se faz aqui, pensando que
as questões materiais vão auxiliar o espírito, lê do engano, não é? Então nós temos que tirar lições importantes e dessa parábola também nós temos que tirar lições. Mas sem dúvida, a principal delas diz respeito à forma como olhamos para a doutrina da providência divina. Nós devemos aprender com a parábola do rico insensato a reconhecer a soberania de Deus em todas as coisas. Seja na continuidade dessa vida ou no fim dela. Dessa forma, precisamos saber identificar quais realmente devem ser as nossas prioridades. Não é verdade? Algumas pessoas que estão ouvindo aí podem estar dizendo, poxa, mas o Humberto e a Isabel estão dizendo uma coisa que está contrariando o Kendo. Poxa, eu não vou buscar as minhas conquistas? Não, nós não estamos falando isso. Obviamente, essa não é a questão, né? O que a gente tem que se preocupar é quando objetivamos de tal forma coisas meramente passageiras. Como se toda essa satisfação e alegria e felicidade dependesse delas. Quando agimos assim, claramente, não estamos colocando em primeiro lugar aquilo que realmente é prioridade. Mas se entendermos que Deus controla todas as coisas, teremos dificuldade em buscar, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Confiando que Ele acrescenta aquilo que nos é necessário para sobreviver. Mas essa recomendação de Jesus, raramente as pessoas se preocupam, raramente as pessoas levam a sério. No entanto, nada é mais óbvio. Uma pessoa equilibrada espiritualmente desempenha melhor qualquer atividade em qualquer área da vida. Uma pessoa que busca o reino de Deus, que busca evoluir, melhorar-se, aprimorar-se moralmente, é uma pessoa que se relaciona melhor e encontra em todas as suas atividades um sentido maior. A recomendação de Jesus nessa passagem é para que não nos preocupamos. Ele disse assim, se ocupe, não se preocupe. Isso é que é entender. Olha só, a matéria, vou comentar aqui uma coisa que eu acho importante. A matéria de que dispomos, no nosso corpo físico, o nosso alimento, roupa, casa e todas as demais coisas materiais são o pouco que utilizamos como empréstimo do que realmente tudo também é de Deus. Nada do que é material é realmente nosso. Nós só levaremos conosco, quando desencarnarmos, os nossos conhecimentos e experiências, as nossas aquisições morais e intelectuais. Isto são qualidades de Deus que conseguimos incorporar na nossa individualidade e passam a fazer parte de nós. É uma grande realidade. Isso é uma grande realidade. Eu, aqui, na hora que nós começamos a estudar, para trazer a vocês esse estudo, foi muito importante, inclusive, essa frase, porque eu encontrei uma frase do espírito Lacordaire que considero extremamente importante, até para que a gente finalizarmos essa reflexão de uma maneira muito eficaz. E essa reflexão está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 14 do capítulo 16, que fala o seguinte: o amor aos bens terrenos constitui um dos fortes empecilhos ao vosso orientamento moral e espiritual. Veja quanto isso é importante, não é? Percebemos com isso o quê? Que todo esse apego que temos com os bens terrenos nos prejudica ao nosso desenvolvimento moral e espiritual. Em verdade, nós sabemos que os bens materiais é uma grande bênção para o homem da terra. Por isso que eu disse que não é a questão de eu conquistar. Podemos sim conquistar, porque é importante a conquista.
É importante que nós façamos essa conquista. É por meio do usufruto dessas conquistas que nós aprendemos a conviver espiritualmente e fraternalmente entre nós. As chamadas trocas sempre aconteceram, sempre existiram, sempre foram praticadas pela humanidade. Até intuitivamente, porque nós percebemos, né, na verdade, que não somos autossuficientes, né? Então, isso é importante. Normalmente, o que nos falta sobra para o outro. E isso, de alguma forma, nos obriga a essa troca, ao exercício da fraternidade. Então, os bens terrenos não são coisas ruins. Elas não vieram atrapalhar e dificultar a vida humana, de forma alguma. Os bens terrenos é uma bênção. Nós vamos usufruir delas, sobretudo, com amor, com fraternidade, pensando sempre no coletivo. É isso que vai fazer com que cresçamos espiritualmente. Não podemos viver escravos da necessidade única e exclusiva de conquista. Então, né, e no Evangelho do Espiritismo, lá no item 9 do capítulo 16, tem uma frase fantástica. O homem só possui em propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Enquanto que os bens terrenos devem ser sempre utilizados para o bem geral, equivocadamente nós nos escravizamos a eles, esquecendo que somos seres espirituais. Seres espirituais. É o que somos. Então, não venhamos aqui lidar ou agir esse rico insensato, mas que possamos reconhecer a cada dia a nossa total dependência de Deus. A bem-aventurança de nossa alma não é garantida pelo acúmulo dos tesouros terrenos, das nossas conquistas, mas pela justiça de Cristo atribuída em nosso favor. E tem uma frase muito importante que eu gostaria que vocês fixassem. O Espírito é o penhor da nossa verdadeira herança eterna. Nós precisamos buscar isso. Nós temos muitas coisas aí que são importantes e que levar em consideração tudo que nós conquistamos, que não faz parte do Espírito, não tem valor para o Espírito, é muito importante, não é? Então nós esperamos que, de alguma forma, consigamos atingir aos corações daqueles que precisavam ouvir e que buscaram o estudo apenas como um crescimento, buscando alguma coisa edificante. Ficamos muito felizes em participar dessa atividade hoje com vocês. Nós vamos, então, fazer uma prece, pedir a vocês, então, que quem colocou o copo ali, próximo do telefone, para que nós possamos aqui emitir as nossas vibrações e que cada um deles, cada um de vocês, possam receber em quantidade do que precisam. Então, fechamos os olhos, pensamos em Jesus. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, sentir soluções para os nossos problemas, muitas vezes causados pela nossa falta de habilidade, nossa falta de acreditar que tudo é normal de Jesus. Fortaleça nós, Jesus, tudo aquilo que queres que sejamos e que façamos. Que nessa água, Senhor Jesus, que está no copo, realmente seja o remédio necessário na quantidade e na qualidade que cada um precisa. E que Tu, Senhor Jesus, nos fortaleça cada vez mais, vencer as dificuldades que nós temos na vida, principalmente nos dias que estamos vivendo hoje. Mas que Tu, Senhor, esteja em nosso coração e nossa mente sempre. Agradecemos aqui, então, a nossa participação, agradecemos a Ana, a todos os trabalhadores do Centro Espírita, que fortalecendo cada vez mais essa atividade, e que nós
possamos, de alguma forma, ter contribuído seriamente com aquilo que a casa buscou. Tá ok? Muito obrigado. Obrigada. Muito boa noite a todos. Boa noite. Que Deus abençoe a todos vocês. Tchau, Muito obrigado. até Tchau. mais. Tchau.